Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 22 de junho de 2022. Pessoal, existe uma correlação direta entre desempenho da economia, popularidade ou impopularidade de governos, reeleição ou não reeleição de governantes de acordo com o cenário econômico do país no ano da eleição. Não sou eu que estou dizendo isso. A ciência política já estudou este fenômeno em vários países do mundo. E por que eu estou trazendo à tona? Porque nesse vídeo eu estou assumindo um risco, uma tarefa inglória, de alertar os meus seguidores, e eu espero que essa mensagem chegue o mais longe possível em toda a base de apoio ao presidente Bolsonaro, para o risco real que nós corremos nessa eleição. Sim, o risco de perdermos a eleição é real. Não quer dizer que nós vamos perder, mas quer dizer que nós temos que descer do salto alto, parar com esse discurso de que o presidente vai ganhar no primeiro turno, arregaçar as mangas e a luta para ganhar os eleitores fora da bolha para a reeleição do presidente Bolsonaro. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Pessoal, apesar de ter dado uma melhorada nas contribuições financeiras do canal nas últimas semanas, o faturamento do canal, a receita do canal, esse mês continua bem abaixo dos meses anteriores. Se você puder dar essa forcinha, saiba que é graças à sua contribuição financeira que este canal mantém a sua independência há mais de 2 anos, entregando análises posicionadas no campo conservador e apoiando a reeleição do presidente Bolsonaro. Vamos lá, gente. Eu já percebi aqui no canal que todas as vezes que eu faço análise de pesquisas de opinião, e todas as pesquisas ao longo de toda essa campanha eleitoral nunca mostraram o presidente liderando, a divergência dos institutos é se o presidente está mais longe ou mais perto do Lula, mas todos os institutos, ao longo de todos os meses, mostram o presidente atrás, e eu afirmo aqui, com base em declarações do Valdemar da Costa Neto, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, que estão na coordenação da campanha do presidente Bolsonaro, e dizem que, ou diziam que o presidente Bolsonaro iria ultrapassar o Lula em junho. Já está passando a metade de junho e o presidente não ultrapassou o Lula. Eles já andaram empurrando isso para julho. E se vocês estão acompanhando o esforço do presidente Bolsonaro para derrubar o preço dos combustíveis, vão entender que isso não é ao acaso. É que a situação está complicada, está difícil. E eu resolvi fazer um estudo aqui, fui buscar gráficos que fundamentem o meu argumento. Eu repito aqui, gente, o meu objetivo não é jogar pessimismo para vocês, pelo contrário, é fazer com que as pessoas entendam a realidade do cenário que nós nos encontramos e o tamanho do esforço que nós precisamos fazer para reeleger o presidente Bolsonaro. Como eu disse na chamada do vídeo, há uma correlação direta entre desempenho da economia, popularidade de governos e as chances de reeleição ou não reeleição de governos conforme o cenário econômico. Vamos lá. O primeiro gráfico que eu mostro aí para vocês é um gráfico sobre o boom das commodities que aconteceu no apogeu do governo petista, ou dos governos petistas. Foram 4 governos, ou 3,5, né? Porque nós derrubamos a Dilma. Naquele período ali em que vocês podem ver pelo gráfico, mais ou menos em torno de 2010,
foi o ápice do preço das commodities no mundo. E o cenário não era apenas de ápice de preço de commodities, era um cenário econômico internacional muito bom, com baixa inflação, bons índices de desemprego em boa parte dos países do mundo. Vou lembrar vocês que em 2010 foi o ano da eleição da Dilma, final do segundo mandato do Lula, e o PIB brasileiro aquele ano cresceu 7,5%. O Brasil só não quebrou na mão do Lula porque as receitas do Brasil com a exportação de commodities eram gigantescas. O gasto desenfreado do dinheiro do contribuinte, do dinheiro do pagador de impostos, já tinha começado com Guido Mantega fazia tempo. Se não fosse o boom das commodities, o Brasil teria quebrado na mão do Lula e não na mão da Dilma. Mas não foi só o boom das commodities o causador da onda petista, ele foi o causador também da onda bolivariana que se abateu sobre a América Latina, América do Sul principalmente, naquele período. Elegeram-se Lula e Dilma, elegeu-se Cristina Kirchner. O período do apogeu do regime chavista na Venezuela, no Equador, Rafael Correa, enfim. Regimes bolivarianos ascenderam ao poder nesse período, financiando o gasto público com dinheiro da exportação de commodities. Os países latino-americanos são preponderantemente exportadores de riquezas naturais, de produtos agrícolas, e os governos de esquerda daquele período se beneficiaram disso. Caso você não tenha percebido, os regimes bolivarianos caíram em sequência como um castelinho de cartas no momento em que o boom das commodities acabou. O regime bolivariano da Venezuela só não caiu porque é uma ditadura sanguinária que colocou milícias e tropas militares nas ruas atirando contra o próprio povo. Milhões de venezuelanos imigraram. Existem hoje, para vocês terem uma ideia, 2 milhões de venezuelanos vivendo em Bogotá, capital da Colômbia. Coitados, né? Foram para lá e a esquerda ganhou. Bogotá tinha 8 milhões de habitantes e agora tem 10 milhões. A maioria dos venezuelanos foi para a Colômbia porque era um país conservador que nunca tinha escolhido um presidente de esquerda como aconteceu agora e porque lá a língua é espanhola. Seguiu-se ao período de gasto público desenfreado e de decadência do preço das commodities um período de inflação. E aí está o segundo gráfico. Observem claramente que o ápice da inflação aqui no Brasil coincide com os anos de 2015 e 2016. Começa ali em 2013. Lembram das jornadas de junho da insatisfação popular e tem seu apogeu nos anos que antecederam o impeachment da Dilma. Na Argentina cai o governo da Kirchner, elege Macri. Na Venezuela sucedem-se anos e anos daquelas mobilizações de massa, você se lembra? Manifestações gigantescas pelas ruas da Venezuela, quando o povo venezuelano ainda tinha condições e energia para combater o regime ditatorial. Cai Rafael Correa no Equador e elege-se uma onda de governo de direita ou de centro-direita na América Latina. Relação direta entre desempenho da economia, queda da popularidade, queda de governos, derrotas eleitorais quando a economia vai mal e sucessos eleitorais quando a economia vai bem. Observem o que está acontecendo nos Estados Unidos e no Chile. 2 governos de esquerda recém-eleitos. A popularidade do Biden para um primeiro ano de mandato é das piores que já se observou nos Estados Unidos.
A popularidade de Boric no Chile, um estudante de esquerda, de extrema esquerda, de 36 anos de idade, desabou após 6 semanas dele tomar posse como novo presidente. Por que isso está acontecendo? Porque o mundo está vivendo uma crise econômica decorrente dos lockdowns, das quarentenas, do fechamento da economia na pandemia e agora das consequências da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Inflação mundial. Abram os jornais, pesquisem na internet, vocês vão ver os Estados Unidos, países europeus vivendo inflações quase nunca antes vistas na história desses países e a popularidade dos governos desabando em função do problema dos preços dos combustíveis, dos alimentos e, no caso da Europa, ainda em função da crise energética decorrente do fato de que a Rússia não está mais exportando petróleo para a Europa e está cortando o fornecimento de gás natural que os europeus utilizavam para substituir o carvão natural. As usinas térmicas passaram a ser movidas a gás natural, que é menos poluente. Os alemães agora estão derrubando florestas milenares para produzir carvão e reutilizar nas usinas térmicas que abastecem com calor os lares europeus no inverno. E a popularidade dos governos desabando. Ah, vocês vão me dizer, mas o Macron se reelegeu na França. Sim, é verdade, e esse exemplo é bom para nos deixar com a esperança de que temos sim possibilidades de reeleger o presidente Bolsonaro. Em que contexto Macron consegue se reeleger na França? A sociologia política diz que não existem causas únicas para fenômenos sociais e políticos como derrotas e vitórias eleitorais. Nunca há um único fator a explicar uma derrota ou uma vitória eleitoral. Mas observem a sutileza do que aconteceu na França. Marine Le Pen, no contexto anterior à guerra, vinha fazendo um discurso de soberania nacional da França, de combate à OTAN, defendendo a necessidade de que a França tivesse uma política estratégica nacionalista, patriótica, soberana, própria, independente do sistema de defesa continental europeu e da submissão à OTAN. Sobreveio a guerra e Macron, defendendo a OTAN, venceu a eleição. Obviamente não foi só esse o fator causador da vitória de Macron. Ele se reposicionou do ponto de vista da comunicação e marketing para vir da centro-esquerda um pouquinho mais para a direita e sintonizar com o sentimento patriótico dos franceses, que estava abalado pela situação socioeconômica francesa, pelas rebeliões dos imigrantes muçulmanos argelinos, e ele se reposicionou do ponto de vista da sua comunicação, da sua estratégia política e convenceu os eleitores que merecia mais um mandato e venceu a eleição. No entanto, o que aconteceu imediatamente agora, depois da eleição? Macron perdeu a maioria legislativa. Além disso, Le Pen, a representante da direita francesa, que a mídia globalista esquerdista mundial chama de extrema-direita, assim como chama o presidente Bolsonaro de extrema-direita, teve o seu melhor desempenho na história, assim como elegeu uma estrondosa bancada de oposição ao governo Macron, logo em seguida a vitória do Macron. Então a direita teve quase com a mão na taça, mas não ganhou a eleição porque Macron foi hábil em se reposicionar, em se comunicar com os eleitores
ganhou mais um mandato, mas sob condições extremamente adversas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós estamos vivendo uma situação adversa. Observem o governo argentino. É um governo de esquerda que sucedeu Macri, que está em final de mandato, com inflação gigantesca, descontrole da economia, gasto público, política econômica de esquerda e altíssima impopularidade do presidente Fernandes. A direita argentina está crescendo e não é de todo descartado que vença a próxima eleição presidencial. A situação é clara, o povo não está votando à esquerda ou à direita. O povo está votando com o estômago, com a carteira. Está reprovando governos, não porque goste ou não goste do presidente, não porque seja de esquerda ou de direita, mas porque quer uma solução para a inflação, para o custo de vida, para o custo dos alimentos, dos combustíveis, do gás de cozinha. E esta é a situação na qual nós nos encontramos. Objetivamente, a situação da economia brasileira está longe de ser desastrosa, como é a da Venezuela, como é a da Argentina, de Cuba, desses países que reelegeram os bolivarianos depois da situação econômica que se criou no mundo. E o Brasil é o país do mundo, ou um dos países do mundo, que melhor se saiu no combate à pandemia. Tanto do ponto de vista das políticas públicas sanitárias, da vacinação da sua população, como do ponto de vista da política econômica. No entanto, estamos vivendo o flagelo da inflação, assim como o mundo inteiro está vivendo o flagelo da inflação. Provocada pelo quê? Pela desorganização do sistema de abastecimento do mundo. A economia foi fechada e, consequentemente, derrubou os preços, porque com a economia fechada, os lockdowns e as quarentenas, as pessoas pararam de comprar e os preços caíram. Consequentemente, o sistema logístico do mundo, o sistema de distribuição de produtos, mercadorias, matérias-primas do mundo se desorganizou. Muitas empresas encarregadas desse sistema de distribuição quebraram. Muitas empresas encarregadas de produção de produtos de primeira necessidade no mundo inteiro quebraram. Vocês estão vendo aí a falta de microchips, de semicondutores, a indústria automobilística várias vezes tendo que fechar a linha de produção, não porque não haja pessoas querendo comprar carros, mas é porque não há componentes para fabricar os carros. Hoje, se você tiver um ar-condicionado estragado na sua casa, você não vai conseguir consertar, porque falta peças e componentes. É uma inflação diferente, porque existe grande demanda, grande necessidade de produtos no mundo, produtos alimentícios, fertilizantes, energia, principalmente nos países do primeiro mundo. O Brasil está relativamente tranquilo com a sua matriz energética, precisa ser ampliada, está sendo ampliada graças ao governo do presidente Bolsonaro, mas o primeiro mundo lá vive uma crise energética e uma crise de abastecimento. Aqui na Argentina, os caminhoneiros estão fazendo greve no interior da Argentina porque os postos de gasolina estão cobrando ágio sobre a venda do diesel. Ágio significa cobrar por fora a mais para vender diesel, porque está faltando diesel. A situação do Brasil é das mais confortáveis do mundo, do ponto de vista do sistema de abastecimento. Não está faltando comida, não está faltando combustível, não está faltando gás, não está faltando energia, mas os preços estão altos.
não por culpa do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro, mas por culpa da esquerda, dos globalistas que fecharam a economia na pandemia e como consequência dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Concretamente, infelizmente, a maior parte do povo no mundo inteiro, vocês estão vendo pelos argumentos que eu utilizei aqui, está insatisfeita com os seus governos por causa da inflação. E toda essa explicação que eu estou dando aqui para vocês, ela tem como objetivo alertar para o fato de que nós temos sim o risco de perder esta eleição por causa da inflação. Mas faltam ainda cerca de 100 dias. O presidente Bolsonaro está fortemente empenhado, junto com Arthur Lira, junto com a sua bancada no Congresso, junto com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Adolfo Saxida, que assumiu o Ministério das Minas e Energia, para encontrar uma solução rápida para o problema do preço dos combustíveis, da energia elétrica e do gás de cozinha. Já aprovamos o ICMS de 17% e estamos com problemas na Petrobras. Não é possível fazer mudanças bruscas na Petrobras, porque existe uma lei das estatais, criadas no governo Temer, uma lei que foi criada para proibir o assédio dos políticos às estatais brasileiras. O espírito da lei é correto nesse sentido, para proteger as estatais da corrupção que aconteceu no governo do PT. E a própria Petrobras tem regras de governança internas, também criadas com esse objetivo, que impedem que o governo, que é o representante do acionista majoritário, o povo brasileiro acionista majoritário, consiga modificar a política de preço da Petrobras pela simples vontade do presidente. Então o presidente está trocando não só de novo o presidente da Petrobras, como está mudando também todo o conselho de administração e junto com a base do governo no Congresso está discutindo medidas para resolver esse problema o mais rápido possível. Não sabemos se será possível. Espero que sim. Neste momento, para quem entende de comunicação e de marketing político, a campanha do presidente Bolsonaro está batendo cabeça. Há divergências entre duas linhas de campanha. Se o melhor é repetir a estratégia de 2018 ou se o melhor é adotar uma estratégia de marketing político tradicional visando contentar os eleitores de centro. Na minha opinião, a coisa só vai se resolver de fato se o presidente tiver êxito em resolver esse problema da inflação. Tenho certeza, já disse isso aqui, que nós só ganhamos essa eleição nas ruas e nas redes, mas precisamos resolver. O principal problema do povo brasileiro hoje, o presidente, o governo, com o nosso apoio, precisa resolver isso, para resolver a equação estratégica da eleição. Seja qual for o desfecho dos acontecimentos, a vitória eleitoral do Macron na França mostra que, mesmo sob condições adversas, é possível reeleger um presidente. Como eu disse, o cenário da economia brasileira não é um desastre. O emprego está crescendo. A economia brasileira vai crescer 1,5%, 2% do PIB. Os indicadores econômicos e fiscais da economia brasileira são todos positivos, mas eles não conseguem atingir o bolso e, consequentemente, o cérebro do eleitorado que decide a eleição, do eleitor que está fora da bolha bolsonarista. Nós somos conservadores politizados. Nós votamos no presidente Bolsonaro, nós que eu digo eu, você que está aqui assistindo o meu canal, que assiste os outros canais da direita. Mas os conservadores politizados são cerca de 30%, 33%, 35%
da população brasileira. Nós votamos no presidente Bolsonaro por motivos políticos, ideológicos, pelos valores que nós defendemos e que o presidente Bolsonaro representa. Mas essa parcela da população que nós precisamos conquistar não quer saber de ideologia, quer saber de preço baixo, na prateleira do supermercado, na bomba de gasolina, no posto de venda de gás, na conta de energia elétrica. Deus queira que o presidente Bolsonaro consiga resolver esse problema, mas resolvendo ou não, a nossa missão é ir à luta, abrir o diálogo com o eleitor fora da bolha. Não adianta chover no molhado, não adianta pregar para convertidos. Nós convivemos com pessoas iguais a nós, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Amazonas, na região norte do Brasil. Nessas regiões todas, a maioria é bolsonarista. E as pessoas que vivem nessas regiões podem achar que o Brasil inteiro pensa como elas. Mas existem não bolsonaristas nessas regiões. E na região sudeste, que é a região mais populosa, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são os 3 maiores colégios eleitorais do país, o eleitorado está dividido e no Nordeste a maioria é Lula. O objetivo desse vídeo aqui, gente, repito, é alertar a base do presidente Bolsonaro para descer do salto, parar com esse discurso que nós vamos ganhar no primeiro turno, porque nós não vamos ganhar no primeiro turno. Temos que rezar para ter segundo turno e começar a combater o PT, a combater o establishment, a combater os inimigos da liberdade, da propriedade, da família, nas ruas e nas redes, para fazer contraponto à avalanche midiática, às ações do STF, às ações dos globalistas que querem derrubar o último e o mais importante dos líderes conservadores e defensores da liberdade no mundo e no continente latino-americano. Eu espero, gente, que vocês tenham compreendido o espírito das minhas intenções aqui e que vocês arregassem as mangas. O que eu posso fazer aqui no canal, eu estou fazendo para ajudar a reeleição do presidente Bolsonaro. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv, acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se, o vídeo está acabando e a receita do canal esse mês está abaixo dos meses anteriores. Dá sua forcinha aí, porque é graças ao seu apoio que este canal adquiriu mais de 2 anos de existência e já vai a 82 mil seguidores. Rumo aos 100 mil com a sua força. Amanhã tem mais.